Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Quem era ele? Por que ele veio? Afinal de contas, o que foi que ele ensinou? Por que Jesus morreu? Quem fez isso com ele? O que muda com a sua morte? Como assim? Ressuscitou? Ele está vivo? Mas onde ele está? Para onde ele foi? Ele vai voltar? Qual o significado disso tudo para mim? Como isso afeta a minha vida, a minha história, o meu futuro? Como isso afeta o mundo ao meu redor? Viveu, morreu, ressuscitou. Mas nós iniciamos hoje uma série de 3 domingos que nos levam até a Páscoa. E ao invés de nós falarmos da Páscoa, no dia da Páscoa, dessa vez nós estamos antecipando, para que nós possamos chegar na Páscoa com o nosso coração cheio dessa mensagem. Para que realmente a Páscoa signifique tudo aquilo que ela significa para nós. A Páscoa é a principal festa cristã. Na verdade, a principal festa cristã não é o Natal. Porque a Páscoa, ela fala do sacrifício, da vida e da ressurreição de Jesus por todos nós. E hoje eu queria convidar você a nós iniciarmos essa reflexão falando a respeito de Jesus que viveu. Por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. As primeiras palavras do Evangelho de João. E João traz uma bela revelação para nós a respeito de quem Jesus é, através dessas palavras. Está escrito assim na NVI. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mesmo texto na mensagem, que é uma paráfrase desse texto. Olha só, olha as palavras. A palavra tornou-se carne e sangue, e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com os nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico, do início ao fim. Palavra do Senhor. Então, lendo esse texto na NVI, na Almeida Revista e Atualizada e na mensagem, os 3 textos falam que a palavra se tornou gente. A palavra é uma referência, né, o verbo, àquele que criou todas as coisas. O Deus que eu e você não vimos, que não vemos, o Deus que com a sua palavra criou todas as coisas, esse texto fala que ele veio e se transformou em carne, como eu e você, o Criador, se transformou em criatura, para estar conosco. E nós vimos ele face a face. Eu e você não o vimos, mas outros ouviram face a face. E viram a glória de Deus refletida através desse homem. A primeira coisa que eu queria afirmar para vocês aqui é que Jesus, ele realmente existiu. Jesus não é uma história que nós acreditamos. Jesus não é uma invenção religiosa. Jesus não é uma criação de homens. Os manuscritos originais que nós
que nós temos do Novo Testamento, eles são reais. Existem os textos originais de tudo aquilo que nós lemos aqui no Velho Testamento. Uma coisa interessante sobre essas escrituras é que 300 profecias que foram feitas 500 anos antes, por autores diferentes, em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes, 500 profecias a respeito do Messias se cumprem exatamente na vida de Jesus. No dia da crucificação de Jesus, 29 profecias se cumprem. Jesus não tinha controle nenhum do que estava acontecendo ali. Eram os homens que estavam vindo sobre ele com todos aqueles... E fazendo o que eles fizeram. 29 profecias dadas 500 anos antes se cumpriram em Jesus. Existem historiadores que não são cristãos. Existem historiadores romanos, como Tácito e Suetônio, que escreveram a respeito de Jesus e dos discípulos de Jesus e dos milagres de Jesus e de quem Jesus era. Os romanos não tinham interesse nenhum de que uma história como essa fosse contada. Porque, de uma certa forma, era um desafio para o Império Romano e tudo aquilo que aconteceu. Existem historiadores judeus, como Joséfo, que, sendo judeu, ainda aguardam a vinda do Messias. Mas escrevendo a respeito de Jesus, do que ele falava, do que ele fazia, de como ele viveu. Então, a história registra a existência de Jesus. O cristianismo que nós vivemos, que não é uma criação de Jesus, diga-se de passagem, Jesus não criou o cristianismo, Jesus trouxe o reino de Deus. Mas o cristianismo, chamado cristianismo, existe há mais de 2000 anos. Nós estamos no ano 2019 depois de Cristo. Há mais de 2000 anos o cristianismo está firme e forte. Existem 2,3 milhões de fiéis ao redor do mundo. 1/3 da população mundial se autodeclara cristãos. Eu tenho que concordar com você se você disser que alguns são nominais, que uns apenas dizem que são, mas o fato é que 2/3 de toda a população, 1/3 de toda a população mundial se autodeclara cristãos, 2000 anos depois de Jesus. Pessoas de diferentes raças, cores, tribos, continentes, nacionalidades, situações econômicas, situações sociais e intelectuais. Jesus realmente existiu. Mas eu quero afirmar outras duas coisas importantes para nós. A primeira é que esse Jesus que nós conhecemos, esse Jesus do qual nós lemos as Escrituras, ele era homem mesmo, ele era homem de verdade, ele era um ser humano. Ele é chamado de o Filho do Homem. Nas profecias a respeito dele, ele seria o Filho do Homem. Ele é chamado no Novo Testamento também de Filho do Homem. Filho do Homem era uma expressão messiânica, falando a respeito daquele que viria e seria o Salvador, o ungido do Senhor, o Messias. Mas também era uma declaração a respeito da humanidade de Jesus. Esse Salvador, ele será um homem de carne e osso, uma pessoa nascida de mulher. Jesus nasceu de mulher, ele nasceu de Maria, ele nasceu de uma virgem, ele foi concebido pelo Espírito Santo, e ele foi um bebê, houve uma gravidez, ele foi um bebê, ele foi um adolescente, ele passou a sua juventude. Nós não temos registros nas Escrituras a respeito desse período da vida de Jesus, a não ser de quando ele tinha 12 anos, e que ele vai para o templo e vai discutir lá a lei com os entendidos da lei, se separa dos pais, a gente conhece aquela história. Tem uma história que o pessoal fala que ele ressuscitou um passarinho, você já ouviu essa ou não? Então, não tem nas Escrituras isso. Mas não tem registros do que aconteceu ali. Mas Jesus, ele atravessou todas essas etapas, todas essas fases, até chegar à idade adulta. Jesus, ele tinha as mesmas fraquezas e limitações humanas que nós temos.
Jesus tinha sede, Jesus tinha fome, tem um texto que fala que ele estava cansado, Jesus sentia dor, Jesus ele tinha todas essas manifestações humanas que eu e você temos. E nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar que nós não temos um Salvador ausente, nós não temos um Salvador lá dos céus, ele veio viver, veio estar entre nós, ele se tornou um de nós. O Verbo se fez carne, ele encarnou para que ele pudesse viver entre nós. Ele conhece as nossas lutas, ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas dificuldades, ele sabe o que significa ser humano. Jesus veio mostrar o que significa ser humano de verdade. Jesus veio mostrar para nós o plano de Deus para o ser humano. Jesus não pecou. Em todo o tempo que Jesus viveu como ser humano, né, nos seus 33 anos de vida entre nós, Jesus não pecou. Existe uma confusão teológica grande a respeito, mas ele poderia ter pecado. O fato é que Jesus foi tentado. Ele foi tentado. O fato é que Jesus, quando está ali prestes a ser crucificado, ele fala, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus, ele atravessa toda a sua vida sem pecar. Por nós, por mim e por você. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso irmão mais velho. E qual a importância de Jesus ser humano? Qual a importância dele ter vindo como homem, como gente, como carne e osso? Porque ao fazer isso, ele estaria nos representando em obediência diante de Deus. Ele estava mostrando para mim e para você que nós podemos viver uma vida de obediência ao Pai. Ele estava dizendo para mim e para você o seguinte, que quando ele convida eu e você para sermos obedientes, ele sabe o quanto isso custa. Ele convida eu e você para nós vivermos uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida consagrada ao Senhor. Ele sabe o que isso significa. Quando ele chama eu e você para nós vivermos a vida do reino, ele sabe que você vai enfrentar dificuldades, que você vai enfrentar perseguições, que você vai enfrentar o antirreino das trevas vindo contra você, porque ele enfrentou todas essas coisas. Então Jesus estava obedecendo em nome da humanidade. Ele estava dizendo para nós, dizendo para o inimigo, né, que tentou o homem lá atrás no Éden, que é possível obedecer ao Senhor. Mas ele também era homem para que ele pudesse sacrificar a si mesmo no nosso lugar. Ele era homem e o preço do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. No Velho Testamento inteiro, os sacrifícios eram feitos com sangue, né? Que era uma forma de purificar os pecados, de trazer diante do Senhor uma oferta pelos pecados. Jesus se ofereceu a si mesmo. Ele ofereceu o corpo dele, a carne dele, a vida dele, a humanidade dele. Ele derramou essa vida diante do Pai, né, para pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus tinha que ser humano. Mas a outra coisa importante que as Escrituras falam é que Jesus, ele era Deus. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus também. Agora foi. Jesus era 100% homem, 100% Deus. O título, né, dado a Jesus no começo dos evangelhos é Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus entre nós. Nas Escrituras, os termos usados a respeito de Jesus falam da divindade dele. Em algumas vezes o grego usa theos, que quer dizer Deus. Em outros lugares, Kyrios, que quer dizer Senhor, amo, dono de todas as coisas. Jesus é apresentado nas Escrituras como Deus. E é assim que ele se apresenta para as pessoas. Você vai lembrar, por exemplo, das declarações que ele fazia, eu sou. E quando ele fazia essas declarações, eu sou, ele estava ecoando o Velho Testamento, ecoando a apresentação que Deus fez para Moisés. Moisés pergunta para Deus, e quando eu for te anunciar lá no Egito, e as pessoas perguntarem quem você é, o que é que eu digo? E você vai falar, diga o eu sou, me enviou. Aquele que era, aquele que é
e aquele que sempre será. E Jesus, foi assim que ele se apresentou: eu sou o pão da vida, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou a luz do mundo, e todas as declarações que ele fez. Então Jesus, ele se autodeclarou nas Escrituras como Deus. Na vida de Jesus existem evidências de que ele era Deus também. Uma dessas evidências era a onipotência dele. Apesar de humano, né, Filipenses fala que ele se esvaziou a si mesmo, né, para poder viver entre nós, mas Jesus, ele tinha poder sobre as doenças, ele tinha poder sobre a morte, ele tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder de Deus fluindo através da vida dele, que eram manifestações, né, da divindade aqui entre os homens. A onipresença dele, algo que acontece depois, né, da sua ressurreição, onde ele aparece em vários lugares, né, para os discípulos e fala com eles enquanto eles estão se reorganizando. A autoridade que Jesus tinha. É interessante quando Jesus chega numa situação lá com os demônios, né, e os demônios: o que é que você tem com a gente, né, filho do Altíssimo? Ou as pessoas dizendo, é interessante, porque esse mestre, ele ensina diferente, ele ensina com autoridade. Jesus tinha autoridade sobre os demônios, Jesus tinha autoridade sobre a natureza, Jesus tinha autoridade sobre todas essas coisas, enquanto ele viveu essa vida humana aqui entre nós. Jesus é apresentado como alguém que é digno de louvor e digno de adoração, uma posição que só Deus pode ocupar. E por que era importante que Jesus fosse Deus? Qual a importância dessa informação de que Jesus era Deus? Só Deus poderia suportar o peso do nosso pecado. Só Deus poderia receber o pecado de toda a humanidade. Se Jesus não fosse Deus, seria mais um homem que morreu. Seria mais um grande mestre que apareceu. Seria mais um grande professor de moral que teria nascido. Aliás, aconteceram muitos que se manifestaram como Messias na mesma época de Jesus. Mas porque ele era Deus, ele poderia suportar todos os pecados da humanidade. Porque a salvação é do Senhor. A salvação não vem de nós. A salvação vem do Senhor. E ele era Deus, e ele veio trazer a salvação, ele veio pagar o peso do nosso pecado. E assim, a gente sempre tem que pensar bastante quando nós falamos a respeito do peso da humanidade. Quando eu estou falando da humanidade, eu estou falando de mim. Eu estou falando de você. Eu estou falando do meu pecado. Eu estou falando do seu pecado. Jesus veio para suportar o peso desse pecado e me perdoar. Só Ele poderia ser o mediador entre Deus e os homens. Jesus, homem, viveu entre nós. Jesus, Deus, nos religou ao Senhor. A palavra religião vem do latim religare. O que Jesus fez é que Ele nos religou. Jesus, Ele trouxe os céus à terra. E Ele conectou a terra aos céus. Jesus trouxe o reino de Deus até nós. E Jesus nos conectou com o reino do Pai dele. Só Deus poderia fazer isso. A outra evidência é que só Deus poderia ressuscitar. E foi isso que aconteceu com Jesus no terceiro dia. Vai ter um domingo que nós vamos falar só sobre isso. Jesus ressuscitou. Mas eu queria terminar fazendo uma pergunta para você. O que é que nós vamos fazer com isso? Porque nessa audiência que nós temos aqui, tem pessoas talvez que estejam ouvindo essas coisas pela primeira vez. Talvez aqui nessa audiência tenham pessoas que já ouviram isso algumas vezes. Talvez tenham pessoas que pudessem vir aqui e ensinar com mais profundidade do que eu a respeito desse assunto. Mas a pergunta que eu quero deixar para o Milton e para todos nós aqui é o seguinte: o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com essa verdade que Jesus existiu, de que Ele foi homem por mim e de que Ele foi Deus para me libertar dos meus pecados? O que é que eu faço? C.S. Lewis, que foi um cristão inglês que deixou obras
extraordinárias, entre elas as Crônicas de Nárnia, que eram lições, né, histórias para crianças, que se tornaram filmes e tudo mais, e escreveu livros como Cristianismo Puro e Simples. Ele faz afirmações desafiadoras a respeito disso. Eu queria ler para você esse trechinho que ele escreve em Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis, ele fala o seguinte: um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático. Faça a sua escolha. Ou esse homem era, e é, o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Mas que ninguém venha dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção, e não quis deixá-la. Agora parece-me óbvio que ele não era nem um lunático e nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, eu tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. O que é que eu faço com isso? Qual é a decisão que eu faço em relação a Jesus? Qual é a escolha que eu tenho que fazer em relação a Jesus? Quando nós olhamos as Escrituras, tem algumas que todos nós conhecemos. Por exemplo, João 14,6, palavras de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está nos convidando para virmos até Ele, para nós irmos até Deus através dele. É uma das decisões que eu preciso tomar, que eu posso tomar. Outro texto, João 11:26, fala: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? O outro desafio que Jesus faz para aqueles que o ouvem é para que nós creiamos. Para que nós creiamos o suficiente para confiar toda a nossa vida para Ele. Para nós confiarmos o resto dos nossos dias. E para que nós creiamos que nós temos uma vida eterna além dessa, junto com Ele. Que a nossa vida não se restringe aos anos que nós estamos vivendo aqui. Outro texto, esse é de Paulo, Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O Senhor nos convida para nós confessarmos e nós crermos. O Senhor nos convida para nós declararmos isso com os nossos lábios, mas para nós vivermos isso com todo o nosso coração. E crermos que Ele é o Senhor que nos salva. O último texto que eu queria mencionar, Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, o que Paulo está falando aqui, né, e a palavra casa aqui é oikos, né, e ela tem um significado maior do que as 4, 3, agora só tem de 3, né? 3, 4, 5 pessoas da sua casa. Né? Oikos é todas as pessoas com as quais você se relaciona de forma próxima. Né? O seu grupo de relacionamento, o seu grupo de influência. Crê no Senhor Jesus, e aqueles que estão ao seu redor vão ser salvos também. Eles vão ser alcançados também, através da fé que você tem, através da vida que você tem, através da declaração pública que você faz, mas através da forma como você vive a sua vida. Nós somos convidados a fazer alguma coisa com Jesus. Nós somos chamados a fazer algo com a nossa vida, a responder. A falta de decisão também é uma decisão. Você já ouviu isso a respeito da Câmara dos Deputados, né? A falta de decisão também é uma decisão. Não decidir a respeito de Jesus é uma decisão que você tomou. Eu não tenho nada para fazer. Não tem nada que eu preciso mudar. Não tem nada que eu preciso responder. Os convites que nós vemos nesses textos,
usam duas palavras, usam Salvador, mas usam Senhor também. Então são dois convites aqui. O Senhor quer ser o seu Salvador. Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer te dar vida eterna, Ele quer ser um com você, Ele quer que você tenha a eternidade dentro de você agora, Ele quer ser o seu Salvador. Mas não só isso, porque Ele trouxe o reino dEle na terra, Ele quer ser também o seu Senhor. E a palavra Senhor ali, né, do grego do Novo Testamento é Kyrios, que quer dizer amo, governante, dono, proprietário, manda-chuva, bam, 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 o cara, o fera, né? É Ele, o tal, Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele governa a minha vida, Ele dirige os meus passos. O que eu faço por Ele. Duas declarações que nós fazemos através dos nossos cânticos, que nós sempre, Ele nos salvou, então a minha vida é dEle. Agora Ele é o meu Senhor. A vida que eu vivo na carne agora, vivo para Ele. O Senhor está convidando eu e você para tomarmos decisões a respeito dessas duas coisas. Uma decisão a respeito da salvação, de você receber, de você acolher a mensagem, recolher o sacrifício de Jesus, e você receber a vida eterna, receber a salvação, e você viver eternamente. Esse é o primeiro convite que Jesus está fazendo aqui hoje. Ele não está te convidando para ser membro da Vineyard. Ele não está te convidando para ser evangélico. Ele não está te convidando para deixar a igreja católica. Ele não está te convidando para deixar a igreja evangélica. Ele está te convidando para Ele, para o reino dEle, para a vida dEle, que Ele comprou para dar para mim e para você. O outro convite que Ele está fazendo para nós é o seguinte: agora que você é salvo, eu quero dirigir a sua vida. Eu quero dirigir a sua família. Eu quero dirigir os seus negócios. Eu quero te fazer realmente, de verdade, realizado em mim. Eu sei o que é melhor para você. Eu quero caminhar essa caminhada junto com você. Eu quero te ensinar como é que é essa vida. São dois convites: Salvador e Senhor. Essa expressão que farei de Jesus, você reconhece ela? Quem foi que falou essas palavras? Pilatos. Ele estava lá diante do povo, e agora crucifica Jesus, não crucifica. Os religiosos, os judeus lá fazendo pressão para que ele fosse crucificado, e a galera lá, e tinha lá um bandido que seria libertado naquele dia, é esse ou aquele outro, vai soltar Barrabás ou vai soltar Jesus? Qual dos dois vai ter o indulto, né, daqui da Páscoa, e vamos libertar ele? E a atitude de Pilatos em todo aquele processo foi o seguinte: eu não vejo culpa nenhuma nele. O que eu faço com Jesus chamado Cristo? E a multidão gritou: crucifica-o. Pilatos sabia quem Jesus era. Sabia que ele não tinha culpa. A decisão de Pilatos foi lavar suas mãos. Ele lava suas mãos e fala: vocês decidiram, eu não tenho decisão nenhuma. Essa pode ser uma das nossas atitudes. Eu conheço o Evangelho, eu conheço a mensagem, eu sei que Ele quer ser o meu Salvador e o meu Senhor. Não vou fazer nada. Eu vou assistir esse negócio aí. Eu até curto esse negócio, eu gosto, mas eu não vou fazer nada. A não decisão é uma decisão também. Um outro momento onde uma expressão parecida acontece é depois, lá em Atos 2, depois que Pedro acaba de pregar, né, a multidão vira para Pedro e fala: que faremos? Que faremos? E a resposta de Pedro para eles foi o seguinte: se arrependam, sejam batizados, né? E 3.000 pessoas fazem isso naquele dia.
as mulheres não eram contadas. 3.000, ou talvez 9.000, tomaram uma decisão. Elas se arrependeram, creram, foram batizadas e receberam o Espírito Santo. Porque elas decidiram. O que eu e você podemos fazer? O que eu e você devemos fazer? Baseado nesse texto de Atos, primeira coisa, nós somos convidados a nos arrepender. E arrependimento quer dizer mudança. Mudança de direção, mudança de mente. A palavra original é metanoia, né? Mudar o meu pensamento e redirecionar para Jesus. Segunda coisa, crer. São duas coisas diferentes, né? Você decidir mudar a sua vida e você crê em Jesus para a vida que você vai viver daqui para frente. E a vida eterna que Ele está te dando. Terceira coisa, ser batizado. Essa é uma outra decisão. O batismo, o que significa o batismo para nós, não é uma cerimôniazinha que a igreja faz e tem que fazer todo ano, e se você não fizer... Não, o batismo simboliza o seguinte: eu vou mergulhar minha vida em Jesus. Eu vou morrer para a velha vida longe de Jesus, eu quero ressuscitar para uma nova vida com Ele. Uma outra decisão a ser tomada, eu quero receber o Espírito Santo. Quando nós somos inseridos nessa vida, o Espírito Santo passa a viver e habitar dentro de nós. E aquilo que aqueles discípulos continuaram a fazer, eles seguiram Jesus. Nós somos seguidores. Jesus está chamando você para ser um seguidor. Enquanto eu estava refletindo, orando e me preparando para pregar hoje, uma palavra que ficava na minha mente o tempo todo é a palavra conversão. Conversão, enquanto lendo todas essas coisas, conversão é uma palavra até óbvia, porque nós usamos ela muito. Fulano se converteu, você precisa se converter. Né? A gente usa ela. É uma expressão bíblica? É uma expressão bíblica. Nós vemos lá no livro de Atos que fala de várias pessoas que se converteram aqui, converteram lá, se converteram. O sentido da palavra conversão é você retornar, virar-se, volver-se, dar a volta. Eu e a Érica nos casamos e aí nós vamos para a lua de mel. Eu não me arrependi não, gente. Mas estamos indo para a lua de mel. Eu nunca tinha dirigido, eu mesmo, fora de Bauru. E eu coloquei a Érica no carro, falei, nós vamos para Campos do Jordão. Fui lá, comprei o livro das 4 rodas. Lembra disso ou não? Você usa GPS? Eu usava livro 4 rodas. Aí eu tirava xerox de todas as cópias, é complicado porque as páginas eram tudo atravessadas assim. Aí eu montava um mapa, aí eu pegava aquela caneta marca-texto e eu pintava todo o caminho que eu tinha que fazer. Peguei o meu mapa para Campos do Jordão, coloquei todo ele lá, é assim que nós vamos chegar em Campos do Jordão. Isso sem a Érica saber, porque ela acha que eu sei o que eu estou fazendo. Aí eu fiz o negócio, botei meu mapa, dobrei lá em 25 vezes, coloquei no bolso e fui lá, e entramos no carro e fomos para a nossa lua de mel. Eu me perdi em Botucatu. Você dá risada, né? Botucatu eu me perdi. Em Botucatu eu não sei o que eu fiz, gente. Eu só sei que daqui a pouco as estradas começaram a ficar menor, começou terra, cerca. Eu falei, mas eu nunca passei por aqui, onde é que eu estou? Abre o mapa, olha onde você está, e eu tive que fazer uma conversão. Eu viro e eu volto para o caminho. Boto o carro na estrada de novo, e fui parar em Campos do Jordão. Não vou falar da lua de mel, foi maravilhoso. Mas conversão é a noção clara de que você está no caminho errado e você precisa voltar para o caminho certo. Esse é o convite de Jesus para todos nós hoje. Aí você pode me dizer, chegou tarde, meu irmão.
Eu já me converti faz um tempão, cara. Já fui batizado, já fui não, crismado a gente não crisma. Fui batizado, já tenho envelope do dízimo, né? Eu já falo crentez, né? Eu já vou no grupo caseiro, eu já faço todos os negócios dos crentes aí. Eu já tô beleza. Mas nós precisamos fazer conversões todos os dias. Existem conversões que eu tenho que fazer na minha vida. Eu sei que eu estou enredando. É certo falar isso? Enredar, né? Eu estou entrando em caminhos que eu não deveria ter entrado. E eu tenho que parar. Ouvir a voz de Jesus. Virar. E voltar para o caminho. Então, alguns de nós, talvez a decisão seja: eu quero Jesus como Salvador da minha vida hoje. E se você confessar com a sua boca e você crer com o seu coração, você vai ser salvo agora. Imediatamente. A vida eterna te alcança. A salvação te alcança. Mas eu acredito também que tem muitos de nós aqui que precisamos deixar Jesus ser Senhor de áreas onde nós mesmos estamos governando. Ou pior, que outros estejam governando. Ou pior, que o mundo esteja governando. Ou pior, que o Corinthians esteja governando. Você entendeu a gravidade do negócio aqui? Eu, tal, enxofre, Corinthians, né? Então, assim, decisões que eu preciso tomar a respeito disso. E eu queria convidar você para nós terminarmos esse culto orando. E nós vamos orar como a gente sempre faz. Nós vamos orar com alguém. E eu queria te encorajar a dizer para essa pessoa o que é que você quer fazer com Jesus. O que é que você precisa fazer a respeito de Jesus. Se a pessoa que estiver na sua frente dizer o seguinte: eu preciso receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você vai ter o privilégio de orar com essa pessoa e ajudá-la a fazer isso agora, hoje. Hã? Talvez o que a outra pessoa diga para você é o seguinte: eu preciso que o Senhor governe esta área da minha vida. Ou talvez a pessoa diga, ela fique constrangida de dizer para você o que é. Mas ela vai falar: eu preciso que o Senhor mude certas coisas. O Senhor trouxe convicção para mim a respeito disso. E você também vai ter o privilégio de impor a sua mão e participar daquilo que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. E abençoar, e nós vamos convidar o Espírito Santo para vir. E o Espírito Santo para encher. E o Espírito Santo para capacitar. Vamos fazer isso agora? Que bom ter você conosco, assistindo os nossos vídeos, as nossas pregações. Nós acabamos de ouvir sobre Jesus, sobre o senhorio dele, sobre a salvação que ele nos traz, o significado dele ser homem e dele ser Deus também. E nós continuamos a nossa série no próximo domingo falando sobre a morte de Jesus. Qual o significado da morte de Jesus para mim e para você. Eu gostaria de convidar você a passar por aqui novamente na próxima semana, mas queria encorajar você a não ficar apenas nos vídeos. Queria encorajar você a estar presente numa igreja, a cercar a sua vida de outros irmãos da comunidade. Esse é um passo importante para nós que somos cristãos. Um deles, a palavra de Deus. O outro, a comunidade cristã. Que Deus te abençoe. Nos vemos na semana que vem.